Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou Fê e eu tô aqui sozinho pra te contar algumas creepypastas medonhas e tenebrosas, algumas muito, outras nem tanto. Então não vou me alongar neste comecinho, já que estou sozinho, e vou partir pros recadinhos. Nos recadinhos de hoje, eu quero avisar que estamos com um novo programa lá no Apoia-se, que é o Sustinho. Você que não tem condição de apoiar com muito, o pouco que você apoiar já vai ajudar a gente bastante. Então a gente lançou a categoria Sustinho, que você consegue apoiar com R$ 5. E com o Sustinho você vai poder acompanhar as gravações aqui no Discord. Essa vai ser a recompensa, acho que uma recompensa bem legal pro primeiro prêmio. E você vai poder comentar aqui no chat, acompanhar a gravação no dia da gravação. Você vai receber um e-mail com a data e o horário de gravação e o tema. Então, fiquem ligados, se inscrevam lá, dá esse apoio pra gente que ajuda bastante a gente manter o podcast. E é só acessar apoia.se/terror na esquina, o link tá na descrição desse episódio. Mas se você não puder apoiar com o valor financeiro, divulga a gente, espalha a palavra, segue a gente lá no Instagram, ajuda bastante a gente na parte da divulgação quando você segue, compartilha, ativa o sininho aqui no Spotify e quando você avalia a gente com 5 estrelas de preferência. Então, se você não puder contribuir financeiramente, tá aí para você divulgar e ajuda a gente bastante. Além disso, quando a gente chegar a 3.000 seguidores lá no Insta, a gente vai abrir uma live lá na plataforma mesmo para vocês acompanharem em vídeo a gravação de um episódio escolhido pela gente. Eu acredito que eu vá abrir a votação para decidir o episódio lá no grupo da seita, então fiquem ligados e logo logo a gente tá chegando, que a gente tá crescendo bastante em número de seguidores. Mas vai lá, dá essa força pra gente que logo logo a gente tá abrindo lives e definindo a próxima meta. Outra questão que eu queria levantar aqui é, se você está precisando de um trampo de edição de áudio, de narração, de voz, só chamar o Said, o e-mail dele tá na descrição desse episódio. O trabalho dele é incrível, vocês podem ver pelo nível que tá o podcast aqui no Terror. Então, se você estiver precisando de trampo, é só chamar o Said, vai na confiança que esse cara é foda. Se vocês não perceberam, a gente fez 2 testes de vídeo nos episódios do podcast, episódios 140 e 141. Nós colocamos vídeos e nesses vídeos estão passando as imagens do podcast. As que a gente não consegue subir para o Instagram, reproduz durante a nossa narração. Então, se a gente está lendo uma creepypasta que tem um vídeo, que tem uma imagem, vai estar no Spotify durante o episódio, durante a leitura. É só você acessar a parte de vídeo lá. E quando tiver alguma parte com imagem, o Said vai colocar o barulho de uma faquinha. Esse barulho. E esse barulho vai representar que tem uma imagem que foi falada e que tá passando no episódio. Quando for, tipo, vídeos, eu vou deixar avisado que tem vídeo e é só você acessar o vídeo que vai estar sendo reproduzido lá no Spotify. Acho que ficou claro. Se não ficou, é só acessar o vídeo no Spotify. Mas eu queria falar que quem fez esse GIF fantástico do Fantasminha do Terror foi o Alcaté Excelente. O arroba dele tá na descrição desse episódio, dá uma força pra ele, segue ele lá. Ficou muito legal, deu um up no vídeo e eu fiquei muito feliz, muito obrigado. Tava muito foda, tô muito feliz de coração. Eu acredito que esses foram os secadinhos. Ficou um pouco longo? Talvez, me desculpem. Mas bora pra primeira creepypasta. Já começo falando que a primeira creepypasta, ela tem vídeo. Ela se chama 25 de julho de 2005, que é sobre o Bob Esponja. O vídeo vai reproduzir no meio do episódio, porque ele é curtinho e a creepypasta vai ser um pouquinho maior do que o vídeo. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado.
Na noite de 25 de julho de 2005, a Nickelodeon experimentou uma falha misteriosa e inexplicável durante a exibição de um dos episódios de Bob Esponja Calça Quadrada. Essa falha estranha fez com que o episódio específico de Bob Esponja apresentasse glitches e se transformasse de maneira estranha. Algumas pessoas sortudas conseguiram vislumbrar o episódio, e alguns clipes do episódio chegaram ao YouTube, tornando essa ocorrência conhecida ao público. Eu mesmo sou uma das pessoas que testemunharam o incidente. Eu tava lá relaxando em casa à noite, passando pelos canais com o controle remoto e descobri que um episódio de Bob Esponja estava passando na Nickelodeon. Eu tava entediado na época porque eu não sabia o que fazer para me entreter, então eu decidi assistir. O episódio que estava passando era Sapatos Desamarrados e, em seguida, O Banho de Gary. Um adendo aqui, para quem quiser assistir esse episódio normal, tem na Amazon Prime, temporada número 2, episódio número 1, Sapatos Desamarrados, e a temporada número 2, episódio número 13, O Banho de Gary. Embora eu acredite que eu perdi uma parte do episódio, eu continuei assistindo, mas eu notei uma coisa estranha. Quando o Patrick disse, "Ei, Bob Esponja!", Bob Esponja não se mexeu, ele nem sequer respondeu. E apenas ficou parado enquanto a câmera dava um zoom no seu corpo. Patrick ficou confuso com isso. "Bob Esponja?", ele perguntou, mas Bob Esponja não respondeu. Ele apenas ficou lá, olhando para a tela enquanto a câmera dava um zoom nele. Então, Bob Esponja se levantou por um instante 2 vezes, o que fez parecer que ele estava arfando por ar. A câmera continuou focada no corpo dele, até cortar para estática após alguns minutos. Eu já tinha visto esse episódio milhões de vezes, mas isso não fazia parte dele. Cortou para o Bob Esponja deitado no chão, mas agora ele estava no siricascudo, na cozinha. Alguns segundos depois, cortou para o corpo de Bob Esponja em uma sala preta, flutuando no ar em uma direção diferente, mas a mesma pose. Então, imediatamente cortou para o Bob Esponja e Gary sentados em um sapato enorme, enquanto Gary se movia ligeiramente para cima e para baixo ao som da música estranha e distorcida. "O que tá acontecendo?", eu murmurei para mim mesmo. Alguns segundos depois, cortou para estática por alguns segundos e depois foi para preto. Após 1 minuto de tela preta, o episódio O Banho do Gary começou a ser exibido. O episódio começou de maneira bem normal, mas a metade do episódio houve uma cena de 1 segundo com o Bob Esponja em um visual distorcido com Gary. Eles apenas olhavam para a tela, sorrindo de maneira assustadora. Então cortou para estática. Eu tava confuso se isso era mesmo um episódio real ou apenas um glitch. Decidi simplesmente desligar a TV e fui pra cama. Na manhã seguinte, eu liguei ela e vi que tudo estava de volta ao normal. Até hoje ainda tenho algumas perguntas sobre o episódio alucinante. Eu estava tendo um pesadelo? A TV foi hackeada? Até hoje, ainda não sei o que diabo estava acontecendo na época. Já se passaram alguns anos desde o incidente e ainda não tenho respostas, mesmo após procurar na internet por horas a fio. Até hoje ninguém sabe como esse incidente ocorreu ou quem ou o que causou, mas eu tô determinado a descobrir isso por mim mesmo. Um dia esse mistério vai ser resolvido. Intrigante, mas ela fica melhor com o vídeo do Bob Esponja. É um pouquinho bizarro, é uma creepypasta leve ainda, a gente tá no nível 3. Vou aproveitar aqui que eu comentei do nível 3. Tem bastante creepypastas, provavelmente a gente vai alguns episódios aqui. Separei algumas de jogos, então provavelmente um desses episódios vai ser sobre jogos. Tem algumas grandes, tem algumas muito pequenas. Tem algumas que são creepypastas, mas elas são personagens de um mundo fictício do multiverso das creepypastas, que são vários personagens que criaram, mas eu decidi que eu não vou ler sobre os personagens. Se vocês quiserem, no próximo episódio eu trago o nome deles, mas eu não vou ler, eu vou focar nas histórias mesmo, jogos, episódios, creepypastas, então me desculpa se vocês queriam escutar algo sobre isso, mas eu não vou ler aqui neste podcast. Mas a próxima creepypasta se chama N96 está digitando. O N96, ela foi postada no creepypasta.fandom e quem escreveu ela foi o Pascal Chatterjee. Essa creepypasta, para você ter uma melhor dinâmica, para você escutar ela de uma maneira incrível, eu aconselho vocês escutarem com fones de ouvido.
Essa creepypasta fala da N96, que é um usuário um chat, um bate-papo. Eu vou chamar ela de N, pra não ficar falando N96 toda hora. E tem o MacDave, que eu vou chamar de David. Eu também não vou ficar falando o user dele toda hora, porque é como se fosse um diálogo, uma conversa, como se fosse um WhatsApp, mas é uma sala de bate-papo. N. Você tá dormindo? David. Não. E eu acho que você também não. É que eu não consigo. É o vento, parece gatos brigando. Qual que é a sua desculpa? Estudando. Então é assim que chamam pornografia agora? N, que merda. Não, tá negando? Eu ainda não consigo acreditar no que Johnny fez hoje. Nem eu, aquele garoto sem problema. Que merda, o vento tá muito alto, isso não parece normal. Não tem vento aqui, só tá chovendo. Sorte é sua. Eu preciso do meu sonho de beleza. Com certeza você precisa. O que? Você quer dizer que eu preciso? Merda, eu acho que escutei passos lá fora. Manda seu pai louco lá conferir. Eu tô sozinho em casa, a família tá de férias, lembra? Eu te falei isso. Sério? Até quando? A gente devia dar uma volta. Isso realmente parece passos, mas tem alguma coisa estranha neles. Eu acho que eu vou olhar pela janela, mas a minha cama tá tão quentinha. Tem certeza que quer olhar pela janela quando tá sozinha? E se realmente tiver alguém no seu jardim, olhando pra você? Isso não é engraçado, David. Calma, eu tenho certeza de que não é nada. Peraí, eu vou conferir. Se tem alguma coisa estranha no bairro, quem você ia chamar? David, tem alguém no jardim. Sério? Sim, eu posso ver as costas de um homem. E o que ele tá fazendo? Ele tá procurando alguma coisa? De mãos e joelhos nos arbustos. Ah, ele deve estar chapado. Provavelmente procurando drogas. David, é sério, o que eu vou fazer? Nada. Provavelmente ele vai embora sozinho. Meu Deus, agora ele tá cavando com as mãos. Ele tá destruindo o jardim. Merda, ele tá se virando. E como ele é? David, que merda, isso não é engraçado. O quê? Como você tá fazendo isso? Do que você tá falando? Eu posso ver você no meu jardim. Como você escrevendo aqui sem tocar no telefone? Olha pra cima, eu tô na janela. Você não pode me ouvir batendo nela? Droga, Annie, agora você que tá me assustando. Eu definitivamente não tô no seu jardim, não sou eu. Para de brincar. Eu posso ver seu rosto. E você tá usando aquela jaqueta idiota de futebol da qual você tanto se orgulha. Deve ser alguém parecido comigo. De verdade, Annie, eu tô em casa. Eu não brincaria assim. Tem que ser um amigo seu, David. Fazendo pegadinha doentia. Como ele pode estar usando sua jaqueta? Tem muitas jaquetas assim. Meus amigos nem se parecem comigo, você só tá pensando em mim. Ele tá cavando de novo. Vai embora agora! Annie, você tem uma arma em casa? Não seja bobo, David. Eu nem ia conseguir atirar em alguém. Você não precisa usar, só mostra que tá armada. Essa jaqueta não tem seus nomes nas costas? Tem, o time todo tem uma com o nome. E eu posso ver o seu maldito nome. Que? Que diabos é isso, David? Annie, essa jaqueta tá no meu armário. Merda, ele me viu. Por que ele tá sorrindo assim? Ele tá vindo. Liga pra polícia. Annie, atende. Eu chamei a polícia aqui e disse que tinha uma tentativa de invasão na sua casa e eles disseram que estão a caminho, mas vai levar cerca de meia hora. Annie, você tá aí? Ele tá dentro de casa. Eu não posso falar, eu preciso ficar quieta. As luzes estão apagadas e eu tô no armário com uma faca. Tá difícil de digitar porque eu tô tremendo muito. Droga, aguenta firme, Annie. A polícia vai chegar em 20 minutos, você sabe onde ele tá? Ele? Não, não é ele, é isso. O olhar que ele tinha quando me viu, David. Nenhuma pessoa poderia parecer assim. Puta que pariu, ele sabe onde você tá? Não, eu peguei a faca quando eu vi correndo em direção à casa e entrei no armário quando eu vi ele entrando. Ok, você vai ficar bem. Um drogado não tem cérebro pra encontrar alguém escondido no armário. A polícia vai chegar logo logo. Ai, Deus, ele tá me chamando. Não sou como você, David. A voz dele é tão profunda. Tá preenchendo a casa, preenchendo a minha cabeça. E o que ele tá dizendo? Saia, Annie. Eu só quero olhar pra você. E ele continua repetindo isso sem parar. Eu enlouqueci, David.
É assim que se sente? N, só mais 10 minutos. Mantenha calma. Você é forte, você vai conseguir passar por isso. Ele tá subindo as escadas, mas tão devagar, passos irregulares. Por que ele se parece com você, David? Por que você? Eu não sei, Annie. Por favor, acredita em mim. Você consegue fazer ele parar? Por favor, faz ele parar. Eu faria se eu pudesse, eu prometo. Que tem que ser seu amigo, David. Brincando de uma forma doentia assim. Como ele poderia estar usando sua jaqueta? Ele tá arranhando alguma coisa nas paredes. Os barulhos estão ficando mais próximos. David, por favor. Eu tô tentando muito. Ele tá parando. Tenta mais um pouco. O que quer que você esteja fazendo tá funcionando. Ele parou, eu não consigo ver mais nada. Sério? Não sai ainda, a polícia já vai chegar. E o que eu digo a ele se ele tiver ido embora? Tudo, Annie. Tudo que você me disse. Eu não sabia que você se sentia assim por mim, David. Nossa, eu tô tão aliviado que ele parou. Você pode vir pra cá amanhã, David? Eu realmente preciso te ver. Claro, Annie, eu vou estar aí. Ótimo, eu mal posso esperar. Annie? Annie, como eu sei que é você? N96 saiu do chat. Essa creepypasta é boa, dá um pouquinho daquela creepypasta antiga. Ai, das boas, sabe? Das nostálgicas, daquela que você lê nos fóruns. Nossa, boa demais. Gostei bastante. Deixe nos comentários aí, pessoal, o que vocês acham das creepypastas. Desce o comentário. O Spotify tá um pouquinho diferente, então, pra mim, ainda não tá aparecendo os comentários, mas se tiver pra você, comenta, deixa sua opinião, fala o que você achou da creepypasta, qual foi sua favorita. Eu vou estar esperando aqui pra ler. Agora eu vou ler Bob, do Anthony Rose, postado no creepypasta.fandom. Essa temos imagens e quando ela estiver passando no vídeo vai fazer um barulho de faquinha e você vai poder conferi-la. Andrew acordou sobressaltado. Ele sabia o que tinha acontecido e seu coração afundou. O som de vidro se estilhaçando no andar de baixo fez o mesmo com seus nervos. Ele tinha chegado. Depois de semanas vigiando e perseguindo, a criatura finalmente decidiu invadir. As portas da varanda, feitas completamente de vidro, proporcionaram a entrada perfeita. Andrew ficou ali na cama, na escuridão, iluminado apenas pela pequena quantidade de luz que a lua fornecia através do espaço entre as cortinas. Ele ouviu para ver se a criatura estava dentro, secretamente rezando para que tudo estivesse em silêncio. O terrível estalo de vidro sobre seus pés confirmou seu pior medo. Ele finalmente tinha entrado na casa. Com essa percepção esmagadora, Andrew, agora tremendo, pegou o seu taco de beisebol e desceu as escadas, mais fundo na escuridão. Ele estava determinado a enfrentar essa coisa de uma vez por todas, secretamente esperando, porém, que ela fugisse ao vê-lo, como normalmente fazia. Andrew parou no pé das escadas, ouvindo de novo. No início, tudo o que ouviu foi o estalo de vidro sob os pés da criatura. Então, pela primeira vez, Andrew ouviu. Respirando pesadamente como se sua garganta estivesse bloqueada por muco. O monstro horrível rosnava e clicava, se aproximando gradualmente de Andrew. Agora, fora da cozinha, a criatura finalmente estava fora do vidro. Ele caminhava quase silenciosamente agora, estranhamente mais ágil do que parecia, especialmente considerando o quão desajeitadamente fugia. Andrew percebeu o que precisava fazer. Ele apertou mais forte sua arma e congelou, incapaz de se mover. Ele sabia que precisava atacá-la, mas simplesmente não conseguia. Seus dentes, seus olhos, sua pele eram humanos, mas não exatamente. Estava lá na sala de estar, se aproximando cada segundo, mas Andrew ainda estava apavorado demais para se mover. Mesmo que não tivesse braços, essa criatura era a personificação do terror para Andrew. Andrew ficou parado no pé das escadas, tremendo, e ouviu a criatura se aproximando cada vez mais
O som nauseante da sua respiração distorcida, amplificado pela escuridão quase total, estava nele agora. Ele tinha uma chance de matá-lo e não ia desperdiçar. A criatura entrou no vão da porta para as escadas. Andrew estava escondido logo à esquerda. Ele balançou com toda a força, acertando uma coisa no peito com um taco. A criatura bateu e cambaleou para trás, e depois parou e olhou para Andrew. Seus pequenos olhos selvagens fixos em sua alma. Andrew sentiu um medo profundo como nunca havia experimentado antes. A criatura então soltou um chiado gorgolejante, exibindo todos seus dentes deformados e repulsivos. Ela chutou Andrew no estômago, tirando-lhe o ar. Ele caiu no chão de dor, incapaz de respirar, então rolou para as costas e se arrastou até a parede logo atrás dele. A criatura o observou até ele alcançar a parede, momento em que caminhou em sua direção e olhou para baixo, como se estivesse julgando, deitado ali, indefeso. Em seguida pisou em sua canela, quebrando o osso. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Andrew. A dor era tão intensa que ele achou que ia vomitar. Andrew, agora incapacitado, não tinha para onde ir nem como lutar. A criatura colocou o pé em seu estômago, pressionando, rasgando sua carne com as unhas longas e sujas. Com o pé da criatura agora completamente dentro de seu estômago, Andrew começou a tossir sangue. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele desmaiou de dor e, em seguida, faleceu. A criatura pairou sobre o que agora era seu cadáver ensanguentado. Desceu seu rosto em direção ao de Andrew, depois arrancou um pedaço de carne sangrento de seu queixo, deslocando um lado de sua mandíbula no processo. A criatura continuou a rasgar e eviscerar seu corpo, até que tudo que ele podia devorar tivesse sido consumido. Então ela saiu, calmamente, silenciosamente, com ódio puro e profundo em seu coração. Ela partiu do mesmo jeito que entrou, pelas portas de vidro quebradas. Nossa, muito boa. Muito boa. Gore. Nossa. Bob, que é o nome da creepypasta, tem um significado que se chama Brutal Obscene Beast, ou besta obscenamente brutal. É uma creepypasta bem interessante, também com um gostinho de nostalgia. Ela tem uma continuação, então se vocês votarem, eu leio a continuação no próximo episódio. Eu não vou ler nesse episódio porque não faz parte do nível 3, então seria tipo um brinde a vocês. Não é nem do mesmo autor, então eu quero saber se vocês querem que eu leia esse spin-off de Bob. O próximo que eu vou ler se chama Portas, e ela foi postada pelo Ace Johnson, e ela é assim. Eu fui adotado. Eu nunca conheci minha mãe verdadeira. Na verdade, eu a conheci em um momento, mas a deixei quando era muito pequeno para lembrar. Eu amava minha família adotiva, no entanto. Eles eram tão gentis comigo. Eu comia bem, vivia em uma casa quente e confortável e podia ficar acordado até tarde. Deixe-me falar sobre minha família rapidamente. Primeiro tem minha mãe. Nunca chamei de mãe ou algo assim. Eu chamava pelo primeiro nome, Janice. Ela também não se importava comigo. Eu a chamava assim há tanto tempo que acho que ela nem percebia. De qualquer forma, ela era uma mulher muito gentil. Acho que foi ela quem recomendou minha adoção. Às vezes, eu deitava minha cabeça contra a dela em frente à televisão, e ela fazia cócegas nas minhas costas com a unha. Ela era uma daquelas mães de Hollywood, sabe? Em segundo lugar, tem o papai. Seu nome verdadeiro é Richard, mas ele nunca gostou muito de mim, então eu comecei a chamar ele de papai numa tentativa desesperada de ganhar sua afeição. Não funcionou. Acho que, não importa como eu o chamasse, ele nunca me amaria tanto quanto amava seu próprio filho. Isso é compreensível, então eu realmente não insistia no assunto. A característica mais notável do papai era a firmeza inabalável. Ele não tinha medo de disciplinar seus filhos quando fazia algo errado. Eu descobri isso antes mesmo de saber usar o banheiro direito. Ele não hesitava em me bater. Bom, eu tô na linha agora, e é por causa dos métodos dele. Por último, a minha irmã. A pequena Emily era muito jovem quando eu fui adotado, então tínhamos mais ou menos a mesma idade, mas ela era um pouco mais velha. Eu gostava de pensar nela como uma irmã mais nova, no entanto.
Nos dávamos melhor do que qualquer outro par de irmãos poderia. Sempre ficávamos acordados até tarde conversando. Bom, ela fazia a maior parte da conversa, eu ouvia porque eu gostava muito dela. Era um ótimo arranjo que tínhamos. A gente estava com falta de quartos, então como eu não queria dormir na sala sozinho quando era mais novo, tinha um colchão improvisado para mim do lado da cama dela no chão. É aqui que eu passei a dormir desde então. Mas estava tudo bem para mim, porque eu gostava de estar com ela e sempre me sentia muito protetor com a minha irmãzinha. Tudo mudou numa horrível noite de quarta-feira. Eu estava em casa tirando uma soneca quando a pequena Emily abriu a porta da frente. O som me despertou e eu caminhei do quarto para o corredor até a sala de estar. Foi quando me lembrei de que era quarta-feira. Eu nunca fui bom em acompanhar que dia era. Na verdade, eu vou ser direto. Meu senso de tempo é horrível. Mas mesmo assim, eu sabia que era quarta-feira porque Emily tinha acabado de voltar da reunião de grupo de jovens da igreja. Ela entrou pela porta da frente e me abraçou, sendo seguida pelo papai e por Janice. Você tirou uma boa soneca? Disse Janice, provocando enquanto bagunçava meu cabelo. Apenas balancei a cabeça e bufei de uma maneira que claramente expressava que eu estava brincando de volta com ela. Não faz isso para sua mãe, disse o meu pai com autoridade. Ele fechou a porta atrás de si e pendurou o casaco. Eu só estava brincando, eu disse baixinho, mas ele não deve ter me ouvido porque eu não senti ele me bater. Emily então seguiu para o nosso quarto e eu a segui. Ela começou a me contar sobre o dia dela, você sabe, coisas típicas de adolescente. Mas eu ouvi para que ela se sentisse melhor. Depois do resumo dela, sugeriu assistir TV. Eu concordei, pulei no sofá enquanto ela pegava o controle remoto. Ela revirou os olhos para minha maturidade de irmão mais novo, me empurrou para o lado e se sentou. A TV ligou, a gente assistiu até o sol se pôr. E Emily era o tipo de garota que, em vez de assistir desenhos e novelas, ela preferia assistir Discovery, Animal Planet, National Geography. Eu também, eu gostava desses canais, então não me importava. Na verdade, eram os únicos canais que eu conseguia prender a minha atenção. Então ficou tarde e Janice foi até o sofá. Emily, já passou da sua hora de dormir. Desliga a TV, vai pro seu quarto. E você também. E ela apontou para mim. Emily desligou o programa que a gente estava assistindo com relutância e se levantou. Ela começou a caminhar pelo corredor até o nosso quarto. Enquanto eu a seguia, eu não conseguia me livrar da sensação de algo estranho. Entramos no nosso quarto e Emily apagou a luz. Assim que ela fez isso, eu vi um movimento rápido pelo canto do olho. Era na janela, mas assim que eu direcionei meu olhar para a janela, não estava mais na minha visão periférica. O que eu pensei ter visto desapareceu. Ainda assim, permaneci em alerta pelo bem da minha irmã. Deitei na escuridão com nada além de um fino raio de luz do poste da luz de fora para iluminar o quarto. Não era muito. Várias vezes eu poderia jurar que eu ouvi sons sutis do lado de fora da janela. Um galho quebrar, folhas se amassando, roupas se mexendo, o tempo todo. Eu podia sentir o leve cheiro de suor e sangue. Eu mantive os meus olhos abertos durante a maior parte da noite. Os sons lá fora diminuíram e o cheiro saiu do meu nariz. Comecei a me sentir à vontade. Minhas pálpebras se fecharam. Logo depois disso, eu vi um estrondo muito alto do outro lado da casa. Eu levantei num instante. Tem alguém na casa! Eu latia com a adrenalina extrema correndo pelo meu corpo. Acorda, acorda! Eu implorei desesperadamente para Emily. Ela acordou e assim que eu vi ela se sentar, eu corri para os quartos dos meus pais. Mas o papai estava morto. Seu pescoço estava aberto e sangrava, correndo da cama para o chão. Eu vi que a porta do banheiro principal estava fechada e bem na frente dela, do lado de fora, estava um homem. Um homem. Eu não me sinto confortável para chamá-lo assim. Ele era muito grande e robusto. Ele se virou e me viu, e foi então que eu o vi com precisão pela primeira vez. Eu nunca vou esquecer. Seus olhos eram grandes e pequenos ao mesmo tempo, presos com luxúria. Ele tinha uma barba mal cuidada com sangue pingando. Suas roupas estavam sujas e seu rosto era frio. Foi então que eu percebi o mesmo horrível cheiro de suor e sangue de antes, mas dessa vez era vacilador. Ele me viu e sorriu com um conjunto de dentes amarelos e tortos. Aquele sorriso me desequilibrou. Eu achei que eu iria morrer, mas então ele se voltou para a porta do banheiro, completamente despreocupado com a minha presença. Eu estava apavorado e não sabia o que fazer. Eu gritei, eu chorei, observando enquanto ele forçava a porta, que era a única proteção da mamãe. Eu ainda assistia enquanto ele levantava a grande navalha que estava carregando, mas obviamente havia negligenciado usar adequadamente. Ele a cortou e a rasgou em pedaços. Então eu ouvi algo, a última coisa que eu queria ouvir. O grito de Emily vindo de trás de mim.
A enorme monstruosidade olhou para cima do corpo mutilado da minha mãe e fixou o olhar em minha irmãzinha. Eu estava desolado. Ele se levantou rapidamente e começou a caminhar na nossa direção. Minha irmã se virou e correu, e eu estava perdido quando ele me ignorou e foi direto atrás dela. Por que ela estava na casa? Será que ela não tinha visto a situação e corrido? Aparentemente não, e agora ela estava morta e eu estava sozinho. Corri atrás dos dois, esperava que o homem me matasse como havia feito com o resto da família, mas estava tristemente enganado. Ele agarrou pelo braço e a puxou de uma maneira que deixava claro que ele estava no controle. Ele a arrastou pela casa, e eu fazia todo o barulho que podia agora, esperando e rezando para que alguém viesse me ajudar. Ele não podia levá-la, não ela. Quando ele passou por mim, eu me encostei na parede e gemi de terror. Por quê? Ele não respondeu, exceto por colocar sua mão livre na minha cabeça enquanto arrastava a Emily com a outra, dizendo, bom garoto. Ele deu outro sorriso torto e uma risada fria e antinatural. Eu o segui até a porta, onde ele arrastou minha irmã indefesa atrás de si. Ele abriu a porta, puxou para fora e fechou com toda a força atrás de si. Agora eu tô sentado na casa dos meus pais adotivos mutilados, tremendo e gemendo de consternação. Ele tá lá fora com ela, fazendo sabe-se lá o quê. Eu não posso fazer nada. Eu faria se pudesse, mas eu não posso. Eu seguiria no piscar de olhos, mas eu não posso. Eu tô sentado aqui, olhando para a porta da frente. Olho para as minhas patas, se ao menos eu pudesse abrir as portas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Puta que pariu. Desculpa pelo palavrão, mas tô sem reação. É isso, pessoal. Próxima creepypasta. A próxima creepypasta tem vídeo. O barulhinho de faca vai fazer o barulhinho certo, onde você vai escutar. E se chama O Quarto de Gregory. Minha vida sempre foi bastante alegre. Isso foi possível graças aos meus amigos, família, um futuro promissor na minha universidade e nada particularmente prejudicial acontecendo comigo até agora. Todos que me conhecem têm boas lembranças de mim, assim como eu tenho deles. Eu me dou bem com todos os meus professores e apesar de não ter parentes conhecidos além dos meus pais, isso realmente não me incomoda muito. Eu sempre considerei meus amigos como irmãos. No entanto, eu tinha algo que escondi há anos. Eu, como muitas outras pessoas que eu conheço, sou uma criança dos anos 90. Eu tenho certeza de que até os adultos daquela época gostavam daqueles anos também. Era tudo sobre videogame, simplicidade e bons desenhos animados na TV. Sim, bons desenhos animados na TV. O meu sonho de me tornar um testador de desenhos animados veio a mim quando eu tinha apenas 6 anos. Meus pais aceitaram com alegria quando eu lhes contei. Afinal, era o trabalho perfeito para alguém da minha idade. Uma tarde, eles me levaram até a sede da Nickelodeon. Eu estava tão animado para ver tudo o que estavam fazendo antes de qualquer outra pessoa assistir. Meus amigos teriam tanta inveja. Eu estava lá em uma grande sala com TV e um DVD, a primeira vez que eu realmente vi um. Havia cerca de 5 outras crianças que, como eu, esperavam assistir desenhos animados o dia todo. A sala parecia um pouco com a sala de estar, provavelmente para nos fazer sentir mais confortáveis. Tinha um tapete, cadeiras, uma mesa, plantas e vasos e uma agradável sombra quente de tinta vermelha nas paredes. Um membro da equipe apareceu do nada com um CD sorrindo para nós. A gente vai fazer uma nova série para Nick Jr. Se vocês gostarem, a gente vai enviar a primeira temporada para seus pais em pouco tempo. Todas as crianças e eu começamos a comemorar enquanto o homem inseria o CD no DVD. Eu volto daqui a pouco, ele disse com um sorriso brilhante enquanto saía da sala. A TV exibia uma tela estática, o que era estranho, já que era a mais nova que tinha lançado naquele ano. Eventualmente mostrou uma lareira quente queimando. A câmera então se afastou para revelar toda a sala. Não havia música alguma, nem a sequência introduziu qualquer coisa. A sala parecia quente e aconchegante. Uma cadeira estava voltada para a janela mostrando estrelas em um céu noturno. A cabeça careca estava na cadeira. Ela girou lentamente, mostrando um rosto com grandes olhos assustadores e uma boca surpreendentemente realista. Eu e todas as crianças ficamos surpresos com a aparência daquele homem.
Esperamos para ver o que acontecia. Uma voz robótica e sem emoção rompeu do silêncio enquanto o homem dizia: "Ó, eu não vi você aí." A câmera virou, mostrando o seu corpo feito de CGI de maneira grosseira. Ele nos cumprimentou e disse: "Oi, eu sou o Gregory e esse é meu quarto." A câmera deu um zoom em seu rosto assustador. "Vamos nos divertir muito juntos, só nós dois." E ele apontou para a janela. "Podemos olhar as estrelas juntos." Ele segurou um livro. "Podemos ler um livro juntos." A câmera nos mostrou a lareira enquanto Gregory dizia: "Podemos olhar para as gloriosas chamas da lareira juntos." O silêncio era esmagador. Todas as crianças pareciam confusas e se olhavam. Esperamos de novo enquanto Gregory olhava para o fogo. Seu rosto apareceu de repente e a câmera começou a dar zoom lentamente. "Mas não importa o que a gente faça, vai ser só nós dois e mais ninguém nesse quarto. Só eu e você. Sem pais, sem polícia. Ninguém pode te ouvir." Uma música de fundo distorcida começou a tocar enquanto seu rosto se aproximava mais e mais. Não só isso, mas sua voz e o fundo começaram a ficar mais estranhos enquanto chamas transparentes tomavam conta do lugar. Me abraça. Eu preciso de amor. Gregory precisa de amor. O filme terminou com seu rosto paralisado em toda a tela. Todas as crianças começaram a chorar incontrolavelmente, enquanto o homem de alguns minutos atrás entrou. Ele tinha um olhar muito zangado no rosto e suas palavras perfuraram minha memória. "Você! Eu pensei que aquele cara tinha aprendido a lição há muito tempo, mas..." Ele gritou furiosamente enquanto passava pela porta junto com outras crianças. A tela ficou em branco enquanto eu secretamente pegava o CD. Tinha um texto limpo, simples e claro escrito nele que dizia: "O quarto de Gregory." Depois de alguns dias, houve uma notícia sobre pais processando a Nickelodeon por mostrar conteúdo impróprio. Eles até chegaram a rotular o incidente como um show que foi finalmente rejeitado devido a um resultado ruim em um grupo de foco. Meus pais ficaram tão assustados que não me deixaram mais perto do lugar. Morávamos relativamente perto da sede do Nick. Até então, eu guardei o CD comigo, esperando entender um dia o significado de uma criação tão assustadora. Caramba, muito legal essa creepypasta. Entra mais uma vez de episódios perdidos. É o nosso segundo dessa noite, né? O vídeo deixa um pouquinho mais bizarro, vai estar passando ele aqui no vídeo do podcast, então assista. Se você for apoiador, esse vídeo vai chegar até você, o original, belezinha? A próxima creepypasta, ela é curticíssima e ela se chama A Mãe Chamando. E eu já vou emendando a próxima, então não se assustem. Uma jovem está brincando em seu quarto quando ouve sua mãe chamando ela na cozinha. Então ela corre para encontrá-la. Enquanto corre pelo corredor, a porta do armário embaixo da escada se abre e uma mão se estende e a puxa para dentro. É a mãe dela. E ela sussurra para a filha: "Não vai para a cozinha. Eu também escutei." Essa eu li na Pílula do Medo, lá no comecinho do podcast, cheguei a excluir. Agora, eis aqui para vocês de novo. A próxima creepypasta foi escrita pelo Nate SW e ela se chama Minha Namorada Morta Fica Me Mandando Mensagem no Facebook. Minha namorada Emily faleceu no dia 7 de agosto de 2012. Eu acabei de receber outra mensagem, e é pior do que as anteriores. Ela esteve envolvida em um acidente com 3 carros voltando do trabalho quando alguém avançou o sinal vermelho. Ela morreu em questão de minutos lá no local. Nós estávamos namorando há 5 anos na época. Ela não gostava muito da ideia de casamento. Parecia arcaico, ela dizia. Dava uma sensação estranha, mas se tivesse gostado eu teria me casado com ela em 3 meses de relacionamento. Ela era vibrante, o tipo de garota que sempre escolhia o desafio. Ela estava sempre feliz quando acampava, mas também era uma total fanática por tecnologia. Ela sempre cheirava canela. Dito isso, ela não era perfeita. Ela sempre dizia algo como: "Se eu morrer primeiro, não diga só coisas boas sobre mim. Eu nunca gostei disso. Se você não me zoar, vai estar fazendo um desserviço. Eu tenho muitos defeitos e isso é só mais uma parte de mim." Então, isso é pra Em. A música que ela dizia que gostava e a música que ela realmente gostava eram muito diferentes.
Sua ideia de afeto era um abraço de lado, ela tinha dedos dos pés muito longos, como um chimpanzé. Eu sei disso, eu sei, isso é tangencial, mas eu não me sinto bem sem que você tenha uma ideia de como ela era. Anne estava morta há quase 13 meses quando ela me enviou a primeira mensagem. 4 de setembro de 2013. Emily. Oi. Nathan. Quem é? É muito estranho receber mensagens de uma conta da Emily. Tá bom, ok. Bom, no futuro, por favor, me mande mensagens de uma conta que você queira discutir sobre ela. Oi. Susan? Você tá na conta da Emily? Foi aí que tudo começou. Eu tinha deixado a conta de Facebook da Emily ativada para que eu pudesse enviar uma mensagem ocasional, postar em seu mural, ver suas fotos. Parecia muito definitivo e muito não Emily, memorizá-la. Eu compartilho o acesso com a mãe dela, a Susan. Ou seja, a mãe dela tem o login e a senha dela e passou um total de 3 minutos na conta, ou no computador. Após um pouco de confusão, eu pensei que era ela. 6 de novembro de 2013. Oi. Vamos fazer uma... Vamos na... trilha esse domingo? Quem que tá falando? As rodas do ônibus. Por favor, me diz quem é você. Recebi a confirmação de Susan de que ela não havia acessado o perfil da Em desde a semana da sua morte. A Em conhecia muitas pessoas, então pensei que fosse um dos amigos dela, que entendia muito de tecnologia, brincando comigo da pior maneira. Por volta de fevereiro de 2014, a Emily começou a marcar a si mesma em minhas fotos. Eu recebi a notificação sobre essas marcações, adendo a pessoa na foto é o Nathan. Mas geralmente elas eram removidas quando eu chegava a ver a foto. A primeira vez que realmente consegui ver uma, foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Ela marcava a si mesma em lugares onde era plausível que ela estivesse ou onde ela costumava ficar. Eu tenho prints de tela de duas, uma de abril e uma de julho. Essas são as únicas que eu consegui pegar, então estão um pouco fora da linha do tempo que eu estou tentando relatar. Nessa época eu comecei a perder o sono. Eu estava irritado demais para dormir. Ela começava a marcar a si mesma em fotos aleatórias a cada poucas semanas. Os amigos que notaram achavam que era um bug maldito. Descobri recentemente que alguns amigos perceberam e não disseram nada sobre isso. Alguns até me removeram da lista de amigos no Facebook. Nesse ponto você pode estar se perguntando, por que você simplesmente não deletou o seu perfil do Facebook? Eu quase gostaria de ter feito isso. Eu fiz por um tempo. Em dias que não conseguia sair, é bom ter amigos para conversar. É bom visitar a página da Em quando um pontinho verde não está ao lado do nome dela. Eu já era socialmente recluso quando a Em estava viva. A morte dela me transformou em algo bem próximo de um eremita. O Facebook e o LoL eram e são minhas únicas saídas sociais reais. 15 de março de 2014. Por que você está fazendo isso? Por que você continua marcando ela? Eu enviei uma mensagem para o que eu assumia ser o hacker da Em. No dia 25 de março eu recebi uma resposta. Oi. Isso é realmente devastador. Eu não sei por que você se orgulha disso. Meu Deus, velas de canela. Ah, vai pro inferno. Por que você tá fazendo isso? Não foi até alguns meses depois, ao revisar essas conversas, que eu descobri que ela também estava reciclando minhas próprias palavras. Minha resposta parece meio insípida aqui. Eu estava intencionalmente fornecendo a ela, ele, isca emocional. Isso é realmente devastador. Para manter o interesse no jogo deles, eu estava trabalhando com a suposição de que o tipo de pessoas que faria isso é o tipo de que se alimenta da angústia dos outros. Eu estava postando em fóruns de tecnologia, tentando encontrar uma maneira de localizar essa pessoa, entrando em contato com o Facebook. Eu precisava mantê-los perto para reunir evidências. Eu até havia mudado a senha e os detalhes de segurança várias vezes. No dia 16 de abril de 2014 eu recebi isso. A gente devia fazer nossa própria geleia. Jesus Cristo, Samantha. Ah, diferente. Sem chance de passar. Quantos? A porta lateral da garagem. Lateral. Sem chance de passar. E no dia 29 de abril de 2014, a Emily mandou. Feijões assados na torrada. Eu não. Eu só disse... Você pergunta pro Nathan. Nathan. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei como você continua fazendo isso. Por favor, pare. Por favor, pare. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tinha descoberto nenhuma pista. O Facebook me forneceu os locais de acesso à página dela, mas desde sua morte, todos são lugares que eu posso confirmar. Minha casa, meu trabalho, a casa da mãe dela. Minha resposta aqui não era isca. Era você pergunta pro Nathan.
Era uma piada interna que é muito sem graça para explicar, mas ver ela dizer isso de novo foi absolutamente devastador. Minha reação na vida real foi muito menos elegante. As últimas mensagens dela começaram a me assustar, mas eu só admiti isso nesse ponto. No dia 8 de maio de 2014, eu nem tenho palavras para isso. L, -12, -15. Meu suéter na secadora e tá muito frio lá fora. Muito frio lá fora. Frio. Neita, por favor pare. L, frio. Congelando. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não estava realmente bêbado. Emily não era uma pessoa carinhosa e sempre ficava envergonhada ao trocar eu te amo, se abraçar, falar sobre o quanto significávamos um para o outro. Ela se sentia mais à vontade com isso quando eu estava bêbado. Eu fingi estar bêbado. Muito. A resposta dela foi o que me levou a finalmente memorizar a página dela, pensando que isso poderia acabar com tudo. Pode parecer inofensivo para a mensagem anterior dela. É de uma conversa antiga onde eu tentava convencê-la a deixar levar para casa de um amigo. No acidente, o painel do carro a esmagou. Ela foi cortada em uma linha diagonal do quadril direito até a metade da coxa esquerda. Uma das pernas dela foi encontrada escondida sob o banco de trás. No dia 7 de agosto de 2012, voltando no tempo... Ei, você tá no seu caminho de casa? Emily, quando você vê essa mensagem, por favor me liga. Eu liguei e eles disseram que você saiu às 4. Eu tô começando a entrar em pânico. Eu sinto alguma coisa no estômago. Por favor, me liga. Emily, atende o telefone. Essas são as mensagens que eu enviei ela no dia que ela morreu. Ela geralmente chegava em casa por volta das 4h30. Isso junto com algumas mensagens de voz. É a última vez que eu conversei com ela sob a suposição de que ela ainda estava viva. Você vai entender o motivo de eu estar mostrando isso em breve. No dia 1º de julho de 2014, eu recebi essas mensagens ontem. Ei, você tá no caminho pra casa? Emily, quando você vê essas mensagens, por favor me liga. Direto. Por favor, para. Eu liguei e eles disseram que você saiu às 5. Eu comecei a entrar em pânico. Por favor, para. Frio. Emily, atende o telefone. Eu não sei o que tá acontecendo. Frio. Congelando. Eu memorializei a página dela alguns dias após a mensagem sobre caminhar. Até hoje ela esteve em silêncio. Nem mesmo estava marcando a si mesma nas minhas fotos. Eu não sei mais o que fazer. Eu devo excluir o perfil dela? E se for ela? Eu sinto que quero vomitar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acabei de receber uma notificação. Ouvi o som de alerta. Eu tô com medo demais para abrir a janela e conferir. Eu verifiquei o alerta. E ouvi quando eu estava compilando tudo isso. E foi essa mensagem. Congelando. Isso é minha porta. Isso é o meu computador. Eu recebi a mensagem há 3 horas, mas eu não quis conferi-la até agora. Agora eu tô genuinamente assustado. Eu não faço ideia de quem tirou essa foto. Eu tô no meu tablet na garagem, tranquilo por enquanto. Eu vou dirigir para chegar na casa de um amigo. Eu esqueci de abrir a porta da garagem pelo pânico, então eu estou reunindo coragem para sair e fazer isso agora. Essa creepypasta me assustou um pouco mais do que deveria estar assustado. É bizarro imaginar receber mensagens de uma pessoa que faleceu. Infelizmente isso aconteceu comigo recentemente, que uma colega, uma menina que eu conhecia, havia falecido. Um dia depois que ela faleceu, eu recebi uma mensagem dela no Insta e eu fiquei tipo, uou, ela tá me mandando mensagem. Só que na hora que eu abri era a namorada dela avisando o que tinha acontecido e... Bom, é isso. Mas assustadora essa creepypasta. Gostei. Lembrando, fotos no vídeo do Spotify. Vou deixar algumas no Insta, mas vídeo no Spotify com todas as fotos. A Mandy falou 2 minutos falando com essa Emily era block. Sim, com certeza. E o Arthur falando, essa creepypasta sempre me lembra da história da mão seca do macaco com 3 dedos. Tem no livro Formaturas Infernais. E cara, na hora que eu li seu comentário, antes de ler real, eu comecei a ler tipo mão seca do macaco com 3 dedos. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que você tá falando? Aí sim, eu não li, é bom, vale a pena. Eu lembro desse livro Formaturas Infernais no meu ensino médio, cara.
A próxima creepypasta, pique-esconde de um homem só. Introdução. O pique-esconde de um homem só, também conhecido como esconde-esconde de um homem só, é um ritual para contatar os mortos. Os espíritos que vagueiam inquietos pela terra estão sempre em busca de corpos para possuir. Nesse ritual, você vai invocar um desses espíritos, oferecendo-lhe uma boneca ao invés de um corpo humano. Aviso, se você possui habilidades psíquicas, pode se sentir mal ou estar propenso a acidentes durante o ritual. Coisas que você vai precisar. Uma boneca de pelúcia, ela deve ter membros, arroz o suficiente para encher a boneca, uma agulha e um fio vermelho, um par de cortadores de unha, um objeto com lâmina afiada, como uma faca, fragmento de vidro ou uma tesoura, uma xícara de água salgada, um banheiro, ou um banheiro ou algum tipo de bancada, um esconderijo, preferencialmente um cômodo purificado com incenso e ofuda. Deve haver uma TV lá. Preparação. 1. Retire o que estiver dentro da boneca, uma vez que o recheio for removido, recheie com arroz. 2. Corte alguns pedaços da sua unha e coloque dentro da boneca. Costure a abertura com o fio vermelho. Quando terminar de costurar, amarre a boneca com o restante do fio. Vá ao banheiro e enche a banheira com água. Retorne ao seu esconderijo e coloque a xícara de água salgada no chão. Como fazer? Dê o nome para a boneca. O nome pode ser qualquer um, menos o seu. Quando for 3 da manhã, diga seu nome é o primeiro, para a boneca 3 vezes. Vá ao banheiro e coloque a boneca na banheira cheia de água. Apague todas as luzes da casa, volte ao esconderijo e ligue a TV. Após contar até 10 com os olhos fechados, volte ao banheiro com o objeto cortante na mão. Vá até a banheira, diga à boneca, eu te encontrei, nome da boneca. Esfaqueie a boneca com o objeto cortante. Diga, você é o próximo, nome da boneca. Enquanto tira a boneca da banheira e a coloca na bancada do banheiro. Assim que colocar a boneca no lugar, corra de volta para o esconderijo e se esconda. Como terminar? Coloque metade da xícara de água salgada na boca. Não beba, só mantenha ela lá. 2. Saia do esconderijo e comece a procurar a boneca. A boneca não está necessariamente no banheiro, não cuspa água salgada. 3. Quando encontrar a boneca, derrame o resto da água salgada sobre ela. Então, cuspa a água salgada da sua boca sobre ela também. Diga, eu ganhei 3 vezes. Isso deve terminar o ritual. Depois disso, certifique-se de secar a boneca, queimá-la e descartá-la mais tarde. O mais importante. Por favor, não pare o ritual pela metade. Você deve completá-lo até o fim. Este é um ritual perigoso e não serei responsável pelo que acontece com você se você tentar. Outras coisas para se lembrar. Não saia de casa até ter terminado o ritual de encerramento. Você pode apagar todas as luzes da casa quando instruí-lo a fazê-lo. Você pode manter o silêncio enquanto estiver se escondendo. Não é necessário colocar água salgada na boca no início, você só precisa fazer isso durante o ritual de encerramento. Lembre-se, se você mora com alguém, pode colocá-los em perigo também. Mantenha o ritual /jogo abaixo de 2 horas, ou o espírito será forte demais para ser removido. Por razões de segurança, pode ser melhor manter todas as portas da casa destrancadas, incluindo a porta da frente. Além disso, tenha amigos por perto para que possam vir e ajudá-lo a qualquer momento, se necessário. Manter o celular por perto também seria uma boa ideia. Notas. 1. O arroz representa as vísceras e também tem o papel de atrair espíritos. 2. O fio vermelho representa um vaso sanguíneo. Ele sela o espírito dentro da boneca. 3. Ao cortar o fio, você quebra o selo e liberta o espírito que prendeu. 4. Se você sair do esconderijo sem água salgada, você pode encontrar algo vagando em sua casa, que pode te prejudicar de alguma forma. A forma de sentir a presença de algo vagando é observar o que acontece com a TV. O clipe abaixo mostra as mudanças na TV após 40 minutos do ritual. E esse vídeo está no começo da leitura porque ele tem um tempo legal, então volta um pouquinho e assiste o vídeo lá. Nada realmente acontece, mas isso dá algumas ideias. Você pode ouvir as mudanças no som. Ele se torna instável, se repete como um disco quebrado e se distorce no final. O Arthur falou esse jogo da boneca como programar o chat GPT para te esfaquear. E a Mandy falou, ué, ritual para se suicidar sem se matar. Sim, basicamente.
O Arthur falou que é o roteiro de O Robô todinho. Então, a ideia era eu fazer esse ritual com um boneco do Ikibar e sortear ele, mas a Mandy me deu uma ideia melhor de talvez sugerir como a boneca do segundo semestre aqui do terror para os assinantes. Então, eu vou deixar em aberto, gostei da ideia, eu podia fazer tipo uma bonequinha mais fofinha, só que recheada de arroz costurado com linha vermelha nas costas. Seria legal, talvez, não sei. Para encerrar, temos aqui o ponto .gif. Em 12 de março de 2007, no quadro /B/ do 4chan, um usuário anônimo postou uma imagem em GIF e à primeira vista, estranhamente, a imagem não estava animada. Ela tinha o título de eu_estou_feliz.gif e mostrava o que parecia ser um desenho de uma carinha sorridente, apenas com olhos e bocas realistas. As pessoas que clicavam na imagem viam o sorriso da carinha lentamente se transformar em uma careta. Os olhos assumindo uma aparência raivosa, e em seguida ela gritava alto, o suficiente para estourar os tímpanos. E imagens horríveis de assassinatos, vítimas de testes de bombas, fetos abortados, corpos mutilados e animais sendo torturados apareciam rapidamente. Após cerca de 5 minutos, a imagem mostrava o texto "Tenha um bom dia", e o computador do usuário automaticamente fechava o navegador e parava de funcionar, como se um vírus tivesse corrompido o disco rígido. As pessoas cujos computadores foram infectados seriam logo encontrados em suas casas, esfoladas e mutiladas com a carinha pintada em sangue no chão ao lado de seus cadáveres. O fundador do 4chan, o Mut, sempre alegou que a imagem nunca existiu e que os assassinatos eram não relacionados. No entanto, em algum lugar dos arquivos ainda existe. A maioria das pessoas tentam postá-la, e geralmente são rapidamente banidas pelo Mut. E aqui não tem o GIF, mas temos a foto da carinha. Se você está aqui no Discord com a gente, você está vendo essa carinha agora. E lembrando que se você acessar o Apoia-se com apenas R$5, você já pode participar da gravação do terror, então dá essa força aí pra gente. A mente falando, eu não acredito que isso matava, parece aquela laranja que falava vários palavrões no YouTube. Como é que chamava aquela laranja, né? Tem uma creepypasta que eu acho que é inspirada naquela laranja, chama Happy App, só que ela é tipo imensa e é uma trollpasta. E sim, parece muito. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bacana, bastante creepypasta, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive várias surpresas, foram creepypastas muito boas, muito legais. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por você que estava aqui no chat, o Arthur e a Mandy. Obrigado você que escutou a gente até aqui. E cuidado nas esquinas. Tchau!